Com base no texto, a fixação dessa data comemorativa tinha por objetivo. Nós temos aqui o Perrault, né, um livro chamado Excluídos da História, Operários, Mulheres e Prisioneiros. Bom, então vamos ler aqui o texto base, Enem 2022. A história do 1º de maio de 1890, na França e na Europa, então olha lá, a gente já começa a marcar, né? Começamos a marcar. Então aqui, ó, tô falando 1º de maio de 1890, século XIX, final do século XIX, né? França e Europa, né? O primeiro de todos os 1º de maio é sob vários aspectos exemplar, resultante de um ato político deliberado. Essa manifestação ilustra o lado voluntário de construção de uma classe, a classe operária. Olha o sujeito aqui, né? O sujeito aqui é a classe operária. Então aqui a gente já tem o espaço, a França, a Europa, o tempo histórico, 1º de maio de 1890, a classe operária, a qual os socialistas tentam dar uma unidade política. Olha que legal. Então nós estamos falando que a classe operária está ligada mais à ideologia o quê? Socialista. O socialismo, ele é a ideologia da classe operária, né? Então, os socialistas, eles querem dar unidade política a essa classe operária, política e cultural, né? Através daquela pedagogia da festa, cujo princípio e eficácia e limites há muito tempo tinham sido experimentadas pela Revolução Francesa. Então, vejam, o que é o 1º de maio, né? Nós sabemos, e nós temos aqui o nosso feriado também do 1º de maio, que o 1º de maio, turma, é o Dia do Trabalho. É comemorado o Dia do Trabalho. Dia do Trabalho. E por isso, né, esse dia é também uma data, uma festa comemorativa, mas que também tem como missão juntar, né, fazer essa unidade, né, criar essa unidade política e cultural em torno dos operários, dos trabalhadores. Muito bom. Então vamos lá, com base no texto, a fixação dessa data comemorativa. Que data comemorativa? Nós estamos falando do 1º de maio. Então a data comemorativa é o 1º de maio, né? 1º de maio, que é o Dia do Trabalho. Tinha como objetivo, e aí? Já começa a votar aí para nós. Vota aí, meu povo. O objetivo era valorizar um sentimento burguês. Gente, Dia do Trabalho. Está relacionado ao operário. O operário quer valorizar um sentimento burguês? Não, já corta isso aqui, pelo amor de Deus. Né? Já corta isso aqui. Pula B. Vamos ver assim. Edificar uma memória nacional. Não é nacional, não é de uma nação. O operário, ele é uma classe que está em todas as nações. O operário, ele é universal. Ele não é uma categoria da nação, de uma nação específica. Então, não pode também ser letra C, né? Criar uma comunidade cívica. A ideia de uma comunidade cidadã. Não, né? A ideia aqui não é criar uma comunidade cívica de trabalhadores. Até porque cidadão, dependendo do momento histórico, os trabalhadores nem estavam presentes, mas também a ideia de cidadão é uma ideia de conjunto, de uma comunidade que envolve mais pessoas e não somente operários. E aqui o texto fala que é afirmar uma unidade do operariado, né? Não é afirmar uma unidade cidadã, onde tem também outro tipo de cidadão como o burguês, juntar com o operário. Não é essa a ideia, né? Então a gente exclui essa aqui também. Definir uma tradição que seja popular. Bom, essa aqui talvez seja interessante, né? A letra E talvez seja mais, assim, um distrator mais difícil de ser excluído. Porém, turma, a gente tem que entender o seguinte. Não é o dia 1º de maio não é para você criar simplesmente uma tradição popular. O objetivo do 1º de maio é criar uma unidade política e cultural em torno da classe o quê? Operária, que é o objetivo de afirmar uma identidade o quê? Coletiva do operariado, né? E não simplesmente criar uma tradição popular para ser reproduzida todo ano. É para você fazer uma reflexão de que ali existe uma classe operária que é e deve ser forte, unida politicamente e culturalmente,
Tá? Então, a resposta dessa questão, letra B.